Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre literatura e no vídeo de hoje a gente continua a nossa série de leitura da Divina Comédia de Dante Alighieri. No vídeo de hoje a gente vai ler dos cantos 21 a 25 do Inferno. Lembrando que para quem quiser acompanhar essa série, aqui na descrição desse vídeo tem um link com a playlist da Divina Comédia, onde todos os vídeos vão sendo postados em ordem. Lembrando também que aqui nessa série a gente faz uma leitura laica desse poema, sem nenhuma vinculação religiosa, e na descrição do vídeo também estão disponíveis todas as referências de pesquisa desse projeto. No final do canto anterior, o canto 20, Dante e Virgílio estavam no quarto fosso do oitavo círculo do inferno, onde eram punidos os adivinhos, e nos cantos do vídeo de hoje nós vamos continuar nesse oitavo círculo, porque esse é um círculo bastante grande, com 10 subdivisões, então no vídeo de hoje nós vamos conhecer mais fossos do oitavo círculo. O canto 21 começa com Dante e Virgílio chegando ao quinto fosso do oitavo círculo, onde eles ouviram muito choro dos condenados que eram imersos em betume quente, uma situação bastante dramática, e nesse quinto fosso eram punidos então os traficantes. No momento em que Dante se inclina para observar o que acontecia no fosso, ele logo é puxado por Virgílio, que grita pedindo para Dante ter cuidado, porque um demônio vinha correndo até eles com as asas abertas e carregava um condenado que seria jogado no quinto fosso. E esse diabo, enquanto chegava, anuncia para os seus colegas diabos que ele trazia um magistrado da cidade de Lucca, cidade essa que fica na região da Toscana, a mesma região em que fica a Florença, trazendo então mais um condenado italiano, mostrando mais uma vez que esse é um inferno bastante italiano, bastante toscano, e são principalmente esses personagens que Dante vai inserir nesse inferno ao lado dos personagens mitológicos. O magistrado de Lucca, então, é atirado pelo diabo no fosso e espetado por outros diabos, e Dante e Virgílio viam a cena horrorizados, escondidos atrás de uma pedra. Mas logo são vistos por um dos diabos, e Virgílio já se adianta e vai conversar com eles para explicar que eles estavam ali de passagem, em uma viagem, como ele sempre faz quando são confrontados pelas criaturas do inferno. Virgílio conversa com um dos diabos, chamado Malacoda, nome esse que pode ser traduzido como Caldamá, e que era o líder daqueles diabos do quinto fosso. E Virgílio então explica toda a situação, conta que eles tinham autorização do paraíso para viajar por aquela região e pede que os diabos permitissem que eles passassem sem serem agredidos. E Malacoda então ordena aos outros diabos que a dupla não fosse atacada. Nesse momento, Virgílio chama Dante para que ele saísse de trás da pedra e Dante corre até Virgílio. Só que eles são cercados pelos diabos, e Dante fica completamente apavorado, com medo de que os diabos não cumprissem o acordo e acabassem atacando os dois. E Dante então fica bem pertinho de Virgílio, com muito medo. E enquanto isso, os diabos conversavam entre si e se questionavam sobre qual parte do corpo de Dante eles espetariam primeiro com os arpões, mas Malacoda, que era o chefe dos diabos, manda que eles calassem a boca, e Malacoda começa então a explicar para Dante e Virgílio sobre qual caminho que eles deveriam seguir pela viagem no oitavo círculo, indica as pontes que tinham caído, as pontes que ainda estavam de pé, ensinando então sobre quais caminhos a dupla deveria seguir na viagem pelo oitavo círculo, pelos vários fossos que existiam por ali, e também seleciona alguns diabos da equipe dele, da turma dele, para que eles guiassem, escoltassem Dante e Virgílio até o próximo fosso. E com muito medo, Dante pede que Virgílio dispensasse aquela escolta de diabos, porque Dante tinha muito medo que eles pudessem ser agressivos durante a travessia, pudessem fazer algum mal para a dupla, mas Virgílio diz para Dante se acalmar, porque ele não precisava ter medo de nada.
E a escolta de diabos espera um sinal de Malacoda, que era o chefe, para que eles começassem a levar a dupla em direção ao sexto fosso. E esse sinal vem em uma cena bastante engraçada, em que Dante escreve que o sinal era um som de trombeta vindo do traseiro de Malacoda, ou seja, Malacoda peida para dar um sinal para os outros diabos. E essa é uma cena que pode soar bastante engraçada. Eu, por exemplo, achei uma cena muito engraçada, mas o que Dante quer com essa cena é descrever esses diabos como criaturas vulgares e sem nenhum tipo de respeito. Dante e Virgílio então seguem a caminhada, escoltados por 10 diabos escolhidos por Malacoda. E enquanto caminhavam, Dante observava tudo com muita atenção. E nessa caminhada em direção ao sexto fosso, eles iam margeando pelo quinto fosso, e Dante percebe que alguns condenados tentavam ir mais para o cantinho para se esquivar dos castigos dos diabos que afundavam esses condenados no betume fervente com arpões, e especialmente um dos condenados que estava ali bem no canto tentando se esquivar é visto pelos diabos, que ficam com muita raiva dele por ele estar tentando se esquivar desse castigo de imersão no betume quente, e um dos diabos então puxa aquele condenado pelo cabelo, enquanto que os outros diabos gritavam que ele deveria ser castigado por tentar fugir do castigo, e Dante e Virgílio obviamente observam aquela cena terrível completamente horrorizados. E bastante impressionado com a cena, Dante pede para conversar com aquele condenado, que revela que era de Navarra. Então aqui a gente não tem um condenado que é italiano e que também não é mitológico, fugindo um pouquinho da maioria dos condenados que Dante imagina no inferno. E esse condenado também revela para Dante que em vida ele tinha se dedicado, tinha tido seu sustento através de negócios bastante desonestos, então é exatamente por isso que ele estava condenado nesse quinto fosso do oitavo círculo do inferno. Mas os diabos não ficam nada felizes com aquela interação, ficam bastante irritados, e percebendo essa irritação, Virgílio apressa a conversa e pede se existiam condenados da Península Itálica naquele fosso, e o condenado de Navarra confirma, mas logo essa conversa é interrompida por um dos diabos que começa a golpear esse condenado de Navarra em uma cena bastante cruel. E quando os golpes dos diabos terminam, o condenado de Navarra revela que um dos condenados da Península Itálica que viviam ali era Frei Gomita, da Sardenha, que em vida tinha sido um traficante, uma pessoa bastante desonesta, mas logo ele percebe a movimentação dos diabos e recua com muito medo de ser golpeado novamente por eles. Mas mesmo com medo, esse condenado de Navarra faz uma proposta para Virgílio. Se ele conseguisse convencer os diabos a se afastarem, ele traria condenados da Península Itálica para que Dante e Virgílio conhecessem. Mas os diabos ficam muito desconfiados dessa proposta e suspeitam, e comentam essa suspeita em voz alta, que essa proposta, na verdade, era uma trapaça para esse condenado de Navarra poder escapar do castigo no fosso, afinal, no oitavo círculo, eram punidos vários tipos de trapaça. O condenado ouve a desconfiança dos diabos e se faz de valente, o que deixa os diabos com ainda mais raiva, e então eles decidem desafiar o condenado a tentar escapar, mas também atacam esse condenado. Mas o condenado era bastante ágil e rapidamente desvia o ataque. E esse desvio do ataque fez com que um dos diabos caísse no fosso de betume. E nesse momento de desequilíbrio, esse diabo acaba levando outro diabo junto para o fosso e os dois caem no betume. E nesse momento os outros diabos vão acudir aqueles diabos que tinham caído ali no betume, em uma cena cheia de confusão, e Dante e Virgílio decidem que era melhor ir embora e deixar os diabos lá naquela confusão deles, e seguem em silêncio, deixando todo aquele tumulto para trás.
Dante e Virgílio então seguem sozinhos, bastante pensativos e silenciosos, e Dante começa a ficar com muito medo de que aqueles diabos viessem atrás deles buscando uma vingança contra eles. Afinal, era a partir da interação com o condenado que alguns diabos tinham caído no fosso de Piche. Então Dante começa a ficar muito nervoso, muito amedrontado de que esses diabos viessem atrás deles e fizessem algo de mal contra eles. E Dante comenta sobre esse medo com Virgílio, e Virgílio sugere que eles se escondessem. E isso mostra que o perigo que eles corriam era bastante real, porque Virgílio também estava com medo. Isso porque nos cantos anteriores, quando Dante estava com medo, Virgílio sempre acalmava os ânimos de Dante, mostrando que ele não precisava ter tanto medo assim, mas agora a situação era diferente, Virgílio também tinha medo e queria inclusive se esconder, mostrando que o perigo que eles corriam era bastante real. Virgílio pensava em uma rota de fuga, mas logo Dante avista os diabos da escolta vindo atrás deles. E então Virgílio agarra Dante e os dois se atiram ladeira abaixo em um declive que existia por ali para que eles escapassem dos diabos. Com essa descida, os dois chegam nas bordas do sexto fosso e com isso conseguem despistar os diabos do quinto fosso, porque eles não podiam sair do quinto fosso e irem para outros fossos. E assim, Dante e Virgílio se salvam da perseguição. E no sexto fosso eram punidos os hipócritas, e esses condenados choravam e usavam túnicas com capuzes compridos, que tampavam os olhos, e essas túnicas eram de ouro por fora e de chumbo por dentro, deixando essa roupa pesadíssima, fazendo com que os condenados ficassem muito cansados por terem de se movimentar com todo aquele peso, e por isso eles se moviam muito devagar. Dante fica bastante intrigado com aqueles condenados e diz para Virgílio que ele queria interagir com algum deles. E enquanto isso, um dos condenados escuta a Dante e Virgílio conversando em toscano, reconhece o idioma e vai até eles para conversar. O condenado pede que Dante e Virgílio esperassem, e junto com outro condenado ele vai caminhando lentamente até Dante e Virgílio, e eles caminhavam lentamente por conta do peso das capas de chumbo, e quando essa dupla de condenados vê Dante, eles percebem que Dante estava vivo, e ficam muito intrigados, se questionando sobre como isso era possível, e também questionam sobre quem ele era e o que ele estava fazendo ali ainda vivo. Dante se apresenta e depois questiona os condenados sobre os motivos deles estarem ali. E um deles explica que, em vida, eles tinham sido frades que atuaram na cidade de Florença. Um deles se chamava Catalano e outro se chamava Loderingo. Um era guelfo e o outro era gibelino. E, em vida, eles tinham sido eleitos para tentar acabar com as rivalidades políticas entre esses dois partidos, mas acabaram traindo essa missão e favoreceram revoltas em Florença, revoltas essas que afastaram os planos de paz da cidade. E ouvindo aquela confissão, Dante fica com muita raiva daqueles dois frades e pensa em xingar os dois, afinal as tensões entre guelfos e gibelinos trouxeram muitos sofrimentos para Dante, como a gente vem acompanhando desde o início dessa leitura, mas Dante desiste do xingamento quando ele vê uma cena terrível naquele fosso, porque ele percebe que ali existia um homem crucificado se contorcendo de dor, e essa cena chama muito a atenção dele, e Dante obviamente fica horrorizado com aquilo. Um dos frades percebe o espanto de Dante e explica que aquele condenado era Caifás, o homem que, segundo a tradição cristã, teria condenado Cristo à crucificação. E nesse trecho da Divina Comédia, Dante imagina Caifás condenado a sofrer a mesma dor de Cristo na cruz. E por isso, Dante imagina Caifás crucificado no inferno. Virgílio fica horrorizado quando vê Caifás, e logo pergunta para os frades condenados qual era o melhor caminho para sair dali. Mas quando um dos frades explica o caminho, Virgílio percebe que os diabos do canto 21
tinham mentido sobre o caminho, porque a ponte que eles tinham indicado já tinha sido destruída e já não existia mais. Virgílio fica muito chateado com a mentira dos diabos, mas mesmo assim ele e Dante seguem o caminho deles, indo em direção então à ponte em ruínas. Chegando então na ponte, os dois avaliam o estado daquelas ruínas, percebem que eles teriam uma travessia bastante difícil escalando pelas ruínas da ponte, e Virgílio vai guiando Dante, indicando onde ele deveria ou não pisar, sempre recomendando muito cuidado porque poderia existir alguma parte solta, e assim os dois vão escalando por aquela ponte e pouco a pouco chegando ao outro lado. Aquela era uma travessia muito difícil, perigosa e cansativa, mas mais ou menos na metade do caminho, eles ouvem uma voz raivosa, mas não conseguem entender direito o que essa voz dizia. E quando conseguem passar pelas ruínas da ponte, percebem que a voz vinha do 7º fosso do 8º círculo, onde existia uma multidão de almas e de serpentes. Nesse 7º fosso eram punidos os ladrões, que corriam nus com as mãos amarradas para trás por cobras, e o fato de estarem nus é mais uma relação de crime e punição que o Dante autor traz nessa obra. Aquelas almas roubaram e por isso agora estavam sem nada, ou seja, estavam nuas. E aqueles condenados também sofriam transformações conforme eram picados pelas cobras, e Dante e Virgílio viram alguns deles se desintegrando em cinzas e depois ressurgindo das cinzas para então reiniciar esse ciclo de transformações. Virgílio consegue conversar com um daqueles condenados que tinha acabado de ressurgir das cinzas e questiona quem ele era, e o condenado diz que vinha da Toscana, ou seja, nós temos mais uma vez um condenado italiano nesse inferno, como é bastante frequente na Divina Comédia. Nesse momento, Dante ainda não sabia qual era o tema daquele fosso e pergunta para o condenado o que ele tinha feito. E o condenado responde que tinha roubado uma igreja e outra pessoa tinha sido condenada injustamente pelo crime dele. E com isso Dante descobre que naquele fosso eram punidos os ladrões. E depois o condenado faz uma espécie de profecia sobre o futuro de Florença, dizendo que existiria um grande conflito entre os partidos políticos da cidade e que os maiores prejudicados desse conflito seriam os guelfos brancos, o partido de Dante. E com essa profecia, esse condenado está se referindo à invasão de Florença, que aconteceu em 1301, quando o conde Carlos de Valois da França, junto com o Papa Bonifácio VIII, invadiram a cidade de Florença, o que acabou gerando a expulsão de Dante e de outros membros do Partido dos Guelfos Brancos, que foram então expulsos da cidade em 1302. E para quem quiser saber mais informações sobre isso, pode assistir ao vídeo de introdução à Divina Comédia. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição desse vídeo. E depois de fazer essas revelações sobre o futuro, o condenado faz gestos ofensivos para Deus com as mãos, e nesse momento ele é imediatamente picado por serpentes. E logo depois disso, 3 almas se aproximam de Dante e Virgílio e não se identificam, mas Dante suspeita que conhecia aquelas 3, porque essas 3 almas se questionavam onde talvez estaria Cianfa, que era um ladrão muito conhecido na época. Mas durante a conversa, uma das almas é atacada por uma serpente enorme, que agarra aquela alma com tanta força que a serpente e a alma acabam se fundindo, criando um novo corpo que era uma mistura dos dois. E Dante faz uma descrição bastante detalhada dessa transformação de 2 criaturas em uma. E no final da transformação, essa fusão de seres sai correndo pelo fosso, se juntando à confusão que era aquele lugar. E com essa picada de serpente que transforma o condenado em uma criatura monstruosa, termina o canto 25 e também termina o nosso vídeo de hoje. Gostaria de agradecer muito a companhia de vocês e a gente se vê de novo no próximo vídeo da Divina Comédia, a partir então do canto 26 do Inferno. Um abraço e até lá!